Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, para mais um encontro aqui da nossa turma. Sejam todos muito bem-vindos. Um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês para nós enfrentarmos mais um tema do direito administrativo. Boa noite a todos vocês que estão aqui nos acompanhando ao vivo. Boa noite a você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assistirá essa aula posteriormente, meus amigos, em que nós vamos estudar o PAD propriamente dito, o processo administrativo disciplinar. E mais uma vez, eu faço a advertência para você. Nós vamos estudar o PAD num aspecto geral. Notadamente, nós vamos estudar a jurisprudência do STF e do STJ, porque é muito importante que você, ao fazer uma prova, leia o Estatuto dos Servidores daquele ente para ver como o PAD é desenvolvido naquele ente federado. A gente vai começar com a sindicância. Porque, veja, pessoal, a sindicância é tida como um procedimento para investigar, para apurar fatos. A verdade é que a sindicância pode ser duas. Nós podemos ter dois tipos de sindicância. Nós podemos ter uma sindicância in... Vou melhorar isso aqui. Nós podemos ter uma sindicância investigativa e nós podemos ter uma sindicância acusatória ou sindicância também chamada de processo principal. A sindicância investigativa, pessoal, é a sindicância que normalmente se estuda. É a sindicância que tem por objetivo a colheita de dados, a apuração dos fatos, em que busca-se formular o juízo de valor da administração sobre eventual infração ou não do servidor. Ela é apenas investigativa. E, consequentemente, desta sindicância, não há contraditório e ampla defesa. Não há contraditório e ampla defesa, porque ela é investigativa, de colheita de fatos, de dados, de formular o juízo de valor da administração. Desta sindicância investigativa, de uma ou duas. Ou há o arquivamento, ou há a instauração do PAD, do processo administrativo propriamente dito. Já por sua vez, a sindicância acusatória, ou como processo principal, ela vai fazer as vezes do PAD. A legislação, e isso varia, tá? De União para estados, para municípios. As legislações estatutárias podem prevê-la ou não. E ainda que haja previsão, também vai variar quando que ocorrerá essa sindicância acusatória como processo principal. Quando você estiver estudando processo administrativo, estatuto de servidores, você vai ver a seguinte situação: da sindicância poderá resultar arquivamento, instauração de PAD ou aplicação, por exemplo, de advertência ou suspensão por até 30 dias, por exemplo. É aí que está prevista a sindicância acusatória ou como processo principal. Porque quando se estiver falando de uma infração
em que é possível a aplicação de advertência ou de suspensão de até 30 dias, por exemplo, nós não teremos PAD. Esta sindicância já faz as vezes do PAD e, consequentemente, ela terá contraditório e ampla defesa. Perfeito? Muito bem. Bom, o que eu quero fazer com você aqui até o final do nosso encontro? Passarmos em entendimentos da jurisprudência do STF, do STJ, sobre PAD, sobre processo administrativo disciplinar. Primeiro, a súmula vinculante 5 do STF, que vai dizer que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. É básico o entendimento dessa súmula vinculante. Falta de advogado não ofende a Constituição. Agora, presta atenção. Quando a lei exigir advogado, quando a lei exigir advogado, tem que ter advogado. A Constituição realmente não exige advogado no PAD. Mas quando a lei estatutária exigir advogado, tem que ter advogado. E a ausência implicará nulidade. Não por ofensa à Constituição, mas por ofensa à lei. Legislação do Estado de São Paulo, por exemplo, exige defesa técnica, advogado em PAD, sob pena de nulidade. Bom, outro entendimento do STJ é que, instaurado o PAD, fica superado o exame de eventuais irregularidades ocorridas durante a sindicância. Houve eventuais irregularidades em sindicância, houve a instauração do PAD, isso está superado, porque no PAD é que eu vou efetivamente ter a robustez da produção de provas, enfim, de todo o procedimento, que de fato vai assegurar contraditório e ampla defesa. Aí agora a gente vai entrar numa série de súmulas, que são extremamente relevantes. Súmula sempre cai em prova, né? Primeiro, a súmula 651, que vai dizer que compete à autoridade administrativa aplicar a servidor a pena de demissão em razão da prática de improbidade, independentemente de prévia condenação por autoridade judiciária à perda da função pública. Isso aqui ocorre exatamente em razão da independência das instâncias. As instâncias, a gente sabe, são independentes. Se o servidor estiver sendo processado na via administrativa por improbidade e também na via judicial por improbidade, o fato de nós termos uma condenação na via administrativa primeiro do que na via judicial, ok, a autoridade administrativa aplica a pena de demissão por improbidade. O processo judicial que siga o seu caminho, mas na via administrativa ele foi condenado por improbidade. Súmula 650. A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar pena diversa de demissão quando caracterizadas hipóteses da 8.112. Bruno, mas esse caso não é da 8.112? É, mas eu posso te dizer o seguinte: é demissão, seja na 812, seja em estados, seja em municípios, é demissão? É, tem que aplicar demissão. É ato vinculado. A aplicação de demissão é ato vinculado. Súmula 641. A portaria de instauração do PAD prescinde, ou seja, dispensa a exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Na instauração do PAD, eu não preciso da exposição detalhada dos fatos. Essa exposição detalhada vai ser exigida no indiciamento. Perfeito? Não na instauração do PAD.
Bom, vamos lá. Súmula 611, 592, 591, todas do STJ. A questão de instauração de PAD com base em denúncia anônima. Presta muita atenção antes de ler o que eu vou te falar. É possível instaurar a denúncia anônima, mas é possível instaurar o PAD com base em denúncia anônima, mas não é por si só. A denúncia anônima, por si só, não legitima a instauração do PAD. Olha o que diz a súmula. Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância motivada e com amparo em investigação e sindicância, é possível instaurar o PAD com base em denúncia anônima. É autotutela da administração, mas por si só, a denúncia anônima não legitima. Outro ponto, o excesso de prazo para a conclusão do PAD não conduz à sua nulidade automática, devendo, para tanto, ser demonstrado prejuízo para a defesa. O que eu quero dizer? O excesso de prazo é causa de nulidade relativa. Tem que ter prova do prejuízo. Não é nulidade absoluta. Súmula 591 é permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitado contraditório e ampla defesa. O STF recentemente entendeu que é inadmissível a utilização de provas consideradas ilícitas no processo penal, no processo judicial. É inadmissível a utilização de provas consideradas ilícitas no processo judicial, porque ela precisa, além de ter sido autorizada pelo juiz competente, tem que respeitar contraditório e ampla defesa. A gente fecha as súmulas e entra agora numa série de entendimentos do STJ. Primeiro, o STJ vai dizer: não há nulidade do PAD pela suposta inobservância do direito à não autoincriminação, quando a testemunha, até então não envolvida, noticia elementos que trazem para si responsabilidade pelos episódios de investigação. O que é isso aqui? O sujeito foi para o PAD fazer o seu depoimento como testemunha. Ele acabou falando muito e trouxe para ele o fato. Ele agora vai deixar de ser testemunha e vai passar a ser acusado, investigado ou acusado. Não há nulidade pela inobservância do direito à não autoincriminação. Inclusive, este é um macete que eu quero te passar aqui que dá certo. A jurisprudência do STJ, você vai ver aqui comigo, tende a preservar o PAD. A jurisprudência do STJ tende a preservar o PAD. Não é qualquer irregularidade que vai ensejar a nulidade. Nós acabamos de ver que o excesso de prazo por si só não gera nulidade automática. Tem que haver a prova do prejuízo. Nós vamos ver isso ao longo de todos os entendimentos do STJ. Ainda que falte alguma coisa, não gerará nulidade automática. Tem que haver a prova. Sempre tem que haver a prova do prejuízo. Nós vamos ver aqui em outros pontos. Mas para a gente continuar, veja, olha, é possível haver discrepância entre a penalidade sugerida pela comissão disciplinar e a aplicada pela autoridade julgadora, desde que a conclusão lançada no relatório final não guarde sintonia com a prova dos autos e a sanção imposta seja devidamente motivada. O que é isso? O relatório da comissão processante não vincula a autoridade competente para aplicar a penalidade. Repito, o relatório da comissão processante
não vincula a autoridade competente para aplicar a penalidade. Se o relatório manda condenar, manda absolver, mas as provas dizem, as provas dos autos pontuam, indicam o contrário, a autoridade competente vai poder realizar uma outra aplicação de sanção ou até mesmo a absolvição. Outro ponto interessante, isso inclusive vem até previsto nas legislações, quando o fato objeto da ação punitiva constituir crime, e enquanto não houver sentença penal transitada em julgado, a prescrição rege-se pelo prazo na lei penal para pena cominada em abstrato, enquanto não houver sentença penal condenatória, porque havendo sentença penal condenatória, vai ser a pena prevista na decisão. Vai ser a pena prevista na decisão transitada em julgado. Perfeito? Não havendo sentença penal condenatória, vai ser a pena em abstrato, vai ser a prescrição com base na pena cominada em abstrato. Havendo decisão transitada em julgado, a prescrição passa a ser com base na pena prevista em sentença transitada em julgado. No PAD, a alteração da capitulação legal imputada ao acusado não enseja nulidade, uma vez que o indiciado se defende dos fatos e não dos enquadramentos legais. Preste atenção, isso é no PAD. Na improbidade, gera nulidade da decisão judicial. Na improbidade, é causa de nulidade da decisão judicial. Muito bem. Bom, vamos lá. Naquela ideia de que a jurisprudência do STJ busca a manutenção do PAD. Olha para você ver. A falta de intimação de advogado constituído para oitiva de testemunha não gera nulidade se o servidor tiver sido intimado. Como também a simples ausência de servidor ou de seu procurador não macula a colheita de depoimento de testemunha no PAD, desde que pelo menos um deles tenha sido intimado. Então, a falta de intimação do advogado não gera nulidade se o servidor comparece, se o servidor foi intimado. Como também a ausência do servidor ou do procurador não macula a colheita da testemunha, do depoimento testemunhal, se pelo menos um deles tiver sido intimado. É a ideia de preservação dos atos do PAD. Quer ver mais um? Está aqui. Em processo administrativo disciplinar, a falta de intimação após a apresentação do relatório final pela comissão processante não configura ofensa às garantias do contraditório ampla defesa por ausência de previsão legal. O STJ enfrentou isso aqui recentemente. Uma ausência de intimação do servidor para apresentar alegações finais após a apresentação do relatório final. Isso não gera nulidade, não implica ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa, porque não tem previsão legal. Indeferimento de produção de provas não causa nulidade, quando, claro, tiver sido motivada na ideia de provas impertinentes, protelatórias, desnecessárias, que é o que vem previsto no 156, nos seus parágrafos. Olha que interessante isso aqui. Pense o que você responderia se caísse uma frase dessa e você não tivesse lido isso antes. É possível o aproveitamento de prova produzida em processo disciplinar, em processo administrativo disciplinar, declarado nulo. É possível aproveitar a prova produzida num PAD declarado nulo para instauração de novo PAD. Desde que, claro, assegurado contraditório e ampla defesa e que o vício que ensejou a nulidade não recaia sobre a prova que se pretende produzir.
Então, é possível aproveitar uma prova produzida num PAD, que foi declarado nulo, para instaurar outro PAD, desde que, claro, tenha contraditório para a defesa e a nulidade não recaia sobre a prova que se pretenda aproveitar. Bom, vamos lá. A pré-existência de doença mental ao tempo do cometimento dos fatos apurados, naturalmente, impede a aplicação da pena se constatada a absoluta inimputabilidade do agente, isso igual no processo penal. Outro ponto interessante, olha aqui, pessoal, o fato de o servidor ter prestado anos de serviço ao ente público e de possuir bons antecedentes funcionais não é suficiente para amenizar a pena a ele imposta se praticadas infrações graves em que a lei prevê a pena de demissão. É naquela ideia. Praticou uma infração, punida com demissão, vai ser demitido. Não há discricionariedade para aplicar uma outra sanção. Olha só, o mandado de segurança não é via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático probatório constante no PAD. Claro que o mandado de segurança não é a via adequada, porque mandado de segurança não tem dilação probatória. Tem a prova pré-constituída. Como é que eu vou discutir se há ou não suficiência do conjunto fático probatório num local, num meio processual que não admite produção de provas? Então, não é o mandado de segurança. Agora, o mandado de segurança é via adequada para valorar a congruência entre a conduta apurada e a capitulação da pena de demissão. Eu não estou discutindo questões fáticas, eu estou discutindo questões de direito. Se a conduta e a capitulação têm pertinência, se a conduta, né, e a aplicação da penalidade de demissão é proporcional à congruência. A ausência de termo de compromisso de membro de comissão processante, pense você, a ausência do termo de compromisso implica ou não nulidade do PAD? Na ideia de preservação, não implica nulidade do PAD, uma vez que tal designação decorre de lei e recai necessariamente sobre o servidor público, que tem presunção de legitimidade e veracidade. Bom, inadmissível, segunda punição, natural, né, pessoal? Baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira, súmula antiga do STF, súmula 19. Na esfera administrativa, o proveito econômico auferido pelo servidor é irrelevante para a aplicação da penalidade no processo, pois a demissão é ato vinculado. Não há, então, que se falar em razoabilidade ou proporcionalidade. Não importa se o servidor teve um proveito econômico baixo ou alto, se simplesmente houve uma infração punida com demissão, tem que demitir. Esse é um outro ponto também interessante. Olha, a questão do animus abandonandi. Eu falo muito dele lá no direito de greve, né? Em que o abandono de cargo não configura o direito de greve não configura abandono de cargo. Por quê? Porque é necessário que haja a demonstração do ânimo específico de abandonar o cargo, que é o chamado animus abandonandi. Ainda veja, é possível imediato cumprimento da pena aplicada no processo administrativo, exatamente pelo fato de os recursos e o pedido de reconsideração, em regra, não possuírem efeito suspensivo automático, reconhecida a nulidade do PAD pela inexistência de vício insanável, antes do seu julgamento, olha só, não há que se falar em reformácio impégios quando a segunda comissão processante opina por penalidade mais gravosa. Nós tivemos um PAD, ele foi declarado nulo antes do julgamento. Houve um outro PAD relacionado à mesma situação e, neste caso, houve a aplicação de uma penalidade mais gravosa. Não há nulidade, perfeito? A imparcialidade de membro de comissão
não fica prejudicada tão somente por este compor mais de uma comissão processante instituída para a apuração de fatos distintos que envolvam o mesmo servidor. Vamos ver a nossa questão. Veja, pessoal, a decisão coordenada, ou aqui ficou errado, ficou a mesma questão. Que pena. Ficou a mesma questão, eu esqueci de alterar. De toda forma, como resumo do tema, importante você perceber como grande mensagem de PAD é de que, para que haja nulidade do PAD, tem que ter uma situação absolutamente gravíssima. Tem que ser algo que gere uma gravidade, um prejuízo muito grande às partes. Porque, no geral, há a preservação dos atos. Perfeito? Muito bem. Vamos passar aqui no chat, e aí eu vejo. Admin pergunta, prof, sabe dizer qual é a jurisprudência do STJ sobre o princípio da retroatividade? Tem vários julgados. Tem vários julgados. Vou pegar aqui um exemplo para vocês aqui. Deixa eu só abrir e falo rapidamente um julgado específico que traga esse ponto. Ó. Aqui, ó, vou trazer para vocês aqui, ó, por exemplo. Vou trazer aqui, ó, vários. Vou jogar aqui no nosso chat. Ó, vou jogar aqui no chat. Ó. Então, tem aí, por exemplo, opa, acabou que foi até uma figurinha, não tem problema. Olha aí, ó, nós temos o agravo interno no mandado de segurança 64486, temos o RESP 1353267, o recurso em mandado de segurança 37031. Tem vários. Vamos ver aqui de cima mais. Espera aí, o Sancler pergunta. E no caso contrário, se não existe dolo no penal, pode existir dolo na improbidade? É reconhecida a falta de dolo, consequentemente não existe dolo na improbidade? Muito possivelmente. Né? É muito mais provável a ausência do dolo na improbidade implicar a ausência de dolo na improbidade. A ausência de dolo no âmbito penal implicar na ausência de dolo na improbidade. Lembrando que peculato não é mais ato de improbidade. Houve a revogação lá do inciso do artigo 11, perfeito? Eu sei que aqui foi só um exemplo que você deu, eu aproveitei o seu exemplo para relembrar. A Ana Paula pergunta, o ato administrativo na decisão coordenada tem natureza jurídica de ato composto ou complexo? Ato complexo. 2 ou mais órgãos para a prática de apenas um único ato. Muito boa pergunta, Ana Paula. Ato complexo. Felipe pergunta, professor, não sei se anotei errado ou o senhor falou isso mesmo, mas a hipótese em que a condenação criminal vincula a instância administrativa, é isso? Em que a condenação criminal vincula a instância administrativa? Sim. A condenação penal transitada em julgado. Condenou penalmente, transitou em julgado, condena civil e administrativamente. Sanches pergunta, no PAD aplica-se o instituto de crime continuado? Sim. Se aplica à infração continuada. Há também esta possibilidade. Não só no PAD, Sanches, como também na própria improbidade, as infrações continuadas. Tanto é que na lei de improbidade nós temos a previsão lá expressa do prazo prescricional começar do término da continuidade, quando for infrações contínuas, são infrações continuadas. A mesma coisa no âmbito do processo administrativo. Certinho, pessoal? Beleza, gente. Obrigado, viu, pela presença de todos vocês. Agradeço imensamente aí. Até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, pode me mandar lá no Instagram, @BrunoBetCosta. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.